Olá! Sabe, doenças como Alzheimer e Parkinson, elas parecem super diferentes, não é? Mas no fundo, elas partilham um inimigo comum. E não é um vírus nem uma bactéria. O problema é, na verdade, um defeito de arquitetura que nasce dentro das nossas próprias células. Hoje, a gente vai mergulhar nessa batalha constante que o nosso cérebro trava todos os dias contra esse inimigo silencioso. E para a gente entender essa batalha, vamos usar uma metáfora que é, olha, perfeita para isso. Pensa assim, nossas células são como grandes salões de baile, cheios de jovens, que no caso são as proteínas. E para garantir que todo mundo se comporte, que a festa corra bem, existem aqueles acompanhantes mais experientes, sabe? Os chaperones, que mantêm a ordem. E como a gente vai ver, essa analogia é surpreendentemente precisa. Então, o nosso roteiro hoje está dividido em 5 partes. A gente começa entendendo o problema central, depois vê como o cérebro se defende naturalmente, explora a guerra que a ciência está travando em 4 frentes, dá uma olhada nas novas fronteiras científicas e, por fim, fecha com o mais importante, a resiliência. Muito bem, vamos então ao cerne da questão. O problema fundamental aqui, gente, não vem de fora. Não é uma infecção, nada disso. É um problema interno. Um problema de arquitetura molecular. No fim das contas, tudo se resume à forma e à função das pecinhas mais importantes que compõem nossas células. O nome técnico para isso é proteinopatia. Parece complicado, mas a ideia é simples. Basicamente é quando as proteínas, que são tipo os operários da célula, perdem a sua forma 3D correta. Pensa numa ferramenta que entorta. Em vez de ajudar, ela começa a estragar a máquina toda. E pior, vai-se juntando com outras ferramentas estragadas, formando um monte de lixo tóxico. E aqui a gente tem o elenco principal desse drama celular. Dá uma olhada. Cada doença tem a sua proteína vilã. O Alzheimer tem a beta-amiloide e a tau. O Parkinson tem a alfa-sinucleína. Cada uma delas cria um tipo específico de estrago. Mas, no fundo, todas elas cometem o mesmíssimo erro fatal. Elas perdem a forma correta. Mas é claro que o nosso corpo não fica só assistindo a esse caos de braços cruzados. Pelo contrário, a gente tem sistemas de defesa super sofisticados, projetados exatamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E então, a pergunta que fica é: como é que uma célula saudável luta contra isso? Como ela mantém as proteínas na linha e o ambiente sempre limpo? Bem, a resposta está num sistema de controle de qualidade que funciona em 2 etapas. Primeiro, quem entra em cena são os nossos chaperones. Lembra deles? O nome técnico é proteínas de choque térmico, ou HSPs. Pensa neles como gerentes de qualidade da célula. A missão deles é, primeiro, ajudar as proteínas novinhas a se dobrarem do jeito certo. Depois, tentar consertar as que foram danificadas. E se não tiver conserto? Simples. Eles colocam uma etiqueta de para descarte e mandam embora. E é aí que entram as equipes de limpeza. A gente tem 2 principais. Uma é o proteassoma, que é tipo um triturador de papel da célula. Ele pega aquelas proteínas individuais que foram marcadas e, pronto, destrói. A outra é a autofagia. Essa já é a equipe de limpeza pesada. Ela lida com os grandes aglomerados de lixo e até com partes velhas da célula, engolindo tudo para reciclar. E aqui está o ponto crucial da história. Esse sistema todo é muito robusto, mas ele não é infalível. Com o passar da idade, com o estresse crônico, a quantidade de lixo de proteínas pode simplesmente começar a ser maior do que a capacidade de limpeza da célula. É como um sistema de saneamento sobrecarregado. E é aí que a balança vira e a acumulação tóxica começa de verdade. Ok, sabendo de tudo isso, a ciência agora está travando uma verdadeira guerra, e em 4 frentes diferentes. A ideia não é buscar uma única bala de prata, sabe? A estratégia é muito mais inteligente, atacar o problema por vários ângulos ao mesmo tempo, desde a produção da proteína até a sua eliminação. A primeira frente de batalha é a mais óbvia, a mais direta. Se o problema é uma proteína defeituosa, por que não impedir que ela seja fabricada? Para começo de conversa. É exatamente como fechar a torneira que está vazando, em vez de ficar o tempo todo secando o chão. E para conseguir isso, a gente está usando tecnologias de ponta. Os AISOs, por exemplo, são moléculas que basicamente interceptam a receita genética antes que a proteína seja feita. O tofersen, que já foi aprovado para uma forma de ELA, funciona exatamente assim.
E claro, tem outras abordagens ainda mais avançadas, como o CRISPR, que tenta corrigir o erro direto no próprio gene. Vamos para a segunda frente. A ideia aqui é um pouco diferente. Em vez de atacar o problema de frente, a gente pode fortalecer as nossas próprias defesas. É dar mais poder para os nossos chaperones, sabe? Deixar o nosso sistema de controle de qualidade mais forte, mais preparado para lidar com o estresse. E o mais interessante é que a gente já sabe quando fazer isso. O exercício físico, por exemplo, é um dos ativadores mais potentes desses chaperones protetores. Outras coisas, como o uso de sauna, que alguns estudos já associam a um menor risco de demência, e até o consumo de polifenóis, aquelas substâncias do chá verde e da cúrcuma, também parecem ajudar a turbinar essas defesas. Ok, terceira frente. A lógica aqui é, se a gente não consegue impedir toda a produção de lixo e nem consertar tudo, então o que nos resta? Acelerar a limpeza. Vamos tornar a célula mais eficiente na hora de se livrar dessas proteínas tóxicas. E como a gente faz isso? Bem, podemos estimular a autofagia, aquela limpeza pesada, com coisas como o jejum ou com certos compostos. Mas o que é super fascinante é uma nova tecnologia chamada Protax. Imagina que o Protac é tipo um cupido da destruição. É uma molécula que, com uma mão, agarra a proteína tóxica e com a outra, agarra o sistema de limpeza da célula, forçando os dois a se encontrarem. Resultado? Destruição imediata. E finalmente chegamos à quarta frente, que tem uma abordagem totalmente diferente. Aqui, a gente convoca o nosso próprio sistema imunológico, a nossa polícia interna, para caçar e eliminar os blocos de proteína que já se formaram e se espalharam pelo cérebro. E olha, isso não é ficção científica, já é uma realidade na clínica. Remédios como o lecanemab e o donanemab são exatamente isso. Anticorpos criados em laboratório que vão lá, grudam nas placas de beta-amiloide do Alzheimer e colocam um alvo nelas para o sistema imune atacar. E funciona. Eles realmente limpam as placas. O detalhe é que o benefício clínico, o que a pessoa sente, ainda é modesto. Isso só reforça a ideia de que as placas são só uma parte do problema e não a história toda. Agora vamos falar de uma área que está literalmente mudando tudo o que a gente pensava sobre a saúde do cérebro. Uma descoberta que abre portas para alvos de tratamento completamente novos. Estou falando do sistema linfático. É uma descoberta relativamente recente e é sensacional. Pensa nele como a equipe de limpeza noturna do cérebro. É um sistema que só é ativado de verdade quando a gente está em sono profundo. E o que ele faz? Ele basicamente lava o cérebro, limpando todo o lixo metabólico que se acumulou durante o dia, incluindo, adivinha só, exatamente as proteínas tóxicas, como a beta-amiloide e a tau. E, para ter uma ideia do quão poderoso isso é, olha só este dado. Uma única noite de sono ruim, apenas uma, já é suficiente para causar um aumento nos níveis de beta-amiloide no cérebro. Isso mostra de forma muito clara o quanto esta faxina noturna é absolutamente crucial para a saúde do nosso cérebro a longo prazo. E tudo isso nos leva à nossa conclusão. Depois de falar de tanta tecnologia, tanta ciência de ponta, a mensagem final talvez seja, ironicamente, a mais poderosa e a mais acessível de todas. A verdade é que não existe uma bala de prata, não existe uma pílula mágica, mas o que a ciência está descobrindo é uma convergência incrível. As mesmas intervenções simples, do dia a dia, parecem atacar vários pontos fracos dessa cascata de problemas, tudo ao mesmo tempo. Pensa comigo, olha como tudo se encaixa. O exercício físico aumenta os chaperones e ainda por cima melhora a energia da célula. Uma boa noite de sono ativa aquela equipe de limpeza do sistema linfático. Controlar o açúcar no sangue evita que as proteínas fiquem caramelizadas, o que as torna mais difíceis de limpar. Entende? Não se trata de atacar um único alvo. É sobre fortalecer o ecossistema de defesa do cérebro como um todo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Enquanto a ciência continua trabalhando duro para desenvolver suas balas de prata, a grande questão é como a gente pode, hoje, começar a construir um cérebro mais resiliente. O ponto é que essa construção não começa na farmácia. Ela começa com as escolhas que a gente faz todos os dias,